Nós gostaríamos desse momento aproveitar e trazer uma palavra ao seu coração. Nós precisamos alimentar a nossa alma com aquilo que de fato traz base, traz substância. E a palavra de Deus é o alicerce. A palavra de Deus é o que nos guia. E a palavra de Deus é o que traz respostas no mundo sem respostas. Tantos questionamentos são feitos, tantas dúvidas geradas pelo momento que nós vivemos, mas nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle e a sua palavra nos ensina também como devemos proceder nos dias de caos. A leitura que eu gostaria de fazer é uma leitura bem conhecida, que está em Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Abacuque 3, do verso 17 ao 19 diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas tenham no currais, ou bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como dos servos e me faz andar nos lugares altos. Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e eu escolhi esse texto hoje, foi mencionado pelo nosso pastor Nilton no comunicado que ele fez, e esse é um texto de extrema importância porque tem algumas similaridades com os momentos que nós vivemos. É claro que se nós analisarmos profundamente, biblicamente, nós vamos ver que a situação que Abacuque vivia era ainda mais drástica e mais tensa do que o momento que nós vivemos. Pastor Lediel, mas nós estamos em quarentena já praticamente, nós estamos cada vez mais isolados, impedidos de ir para a escola, impedidos de trabalhar, sabemos que isso vai trazer algumas complicações para todas as áreas da nossa vida, inclusive áreas financeiras e assim por diante. Pois é, mas quando nós olhamos para a vida daquele povo do povo judeu nesse período, nós vamos perceber que era muito caótico, tanto que Abacuque ele está dizendo: olha, eu olho para as plantações, não tem mais nada, os currais estão vazios, ou seja, a fonte de alimento já não existe, eles literalmente estavam passando fome, mas ele encontra ali uma esperança. E eu olho para isso e eu consigo perceber na vida de Abacuque, na sua pregação, pelo menos 3 verdades, que eu acho que nós precisamos trazer para esse momento, porque nós que somos de Deus, nós que pertencemos a Cristo, nós temos sempre uma esperança em nosso coração. E mesmo não entendendo as situações, a circunstância, nós sabemos que Deus está no controle e Ele trabalha também nas adversidades para nos ensinar, nos moldar, nos fazer crescer. E eu gostaria então de sugerir 3 decisões que Abacuque tomou, que nós também precisamos tomar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. A primeira decisão que Abacuque fez, ele começou a refletir quem era o seu Deus. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai perceber que em muitos momentos Abacuque ele questionou o que estava acontecendo, ele deixa de uma maneira muito clara que não entendia o agir de Deus, mas a partir do capítulo 3 você começa a perceber que ele traz à memória as histórias do agir de seu Deus, coisas lá de trás. E ele começa a se lembrar já lá do Êxodo, de como Deus com mão forte tirou o povo dele da mão dos egípcios, as pragas, o mar se abrindo e tirou para levar a uma terra, a terra prometida. Ele cita também como esse Deus ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, inclusive dos astros. Se você perceber no capítulo 3, verso 11, ele vai citar a respeito de quando o sol parou, ou seja, um Deus que tem o controle do universo, inclusive dos astros, o sol, a lua e os planetas. Isso é maravilhoso. Ele também faz questão de entender que Deus é um Deus justo, um Deus justo. Não é muito justo ou pouco justo, é plenamente justo. E Deus sabe o que Ele faz. Essa foi a primeira grande decisão que nós vemos Abacuque tomando. E
Essa decisão trouxe uma base de confiança e segurança ao seu coração, para mesmo na adversidade, ele conseguir olhar para o Senhor e fortalecer a fé. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar o que Deus já fez, não apenas nas histórias bíblicas que nós conhecemos, mas nós precisamos olhar para a nossa própria história. O quanto Deus já fez por nós. Quantas bênçãos, quantos milagres, quantas provisões. A gente não pode, nesse momento, olhar, mas eu vou ter que ficar 30 dias em casa sem trabalhar e sem produzir recursos. Pois é, mas você esqueceu que nesses últimos anos você teve mais de 300 dias por ano para fazer isso e Deus te abençoou, você não precisou se isolar. A gente precisa enxergar as coisas boas, enxergar que o nosso Deus, Ele continua no controle. Então, pare para refletir a respeito do seu Deus, e nada melhor do que essa fonte, a palavra de Deus. Porque se você procurar hoje na internet, você vai achar muitos youtubers ou muitas outras pessoas opinando sobre Deus. Cada um desenha um Deus se quiser, mas o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, Ele é único, Ele é um só. E se você se alimentar da palavra, das verdades sobre esse Deus, a sua fé vai ser fortalecida, o desespero não vai dominar a sua alma. Segunda grande decisão de Abacuque, ele decidiu continuar sendo um adorador, apesar das circunstâncias. O texto que ele vai dizer, ele deixa claro, olha, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo faltando a safra da azeitona, os currais vazios, eu exultarei no meu Deus, alegrarei no Deus da minha salvação. De fato, essa é uma difícil decisão, porque nós somos acostumados a estar moldados na circunstância. Circunstâncias boas, a gente levanta a mão da glória, aleluia. Circunstâncias difíceis, muitas vezes a gente chora, a gente reclama, e muitas vezes a gente murmura. Agora, é interessante, quando nós olhamos decisões como essa. Decisões como essa faz com que o inferno trema. Decisões como essa fortalece a sua fé. Decisões como essa abre portas no mundo espiritual. Decisões como essa confortam a sua alma, porque você, ao adorar, traz mais da manifestação de Deus sobre a sua vida. Não são decisões fáceis de tomar, mas são decisões corretas para aqueles que são adoradores, verdadeiros adoradores. É claro que tudo isso depende do nível de intensidade que nós estamos vivendo com Deus. Porque se é um cristianismo de fachada, é um cristianismo de casca, é um cristianismo onde enxerga apenas um Deus utilitário, esse nível não existe. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que é possível viver essa fé de Paulo e Silas na prisão, com as costas sangrando, presos, judiados, caluniados, mas eles levantam a mão e estão adorando o Senhor. Essa precisa ser a nossa posição. Deus, Ele é Deus e continua sendo Deus, apesar de coronavírus, apesar da crise financeira que estamos vivendo, apesar das dificuldades, que nós possamos ter essa certeza. A terceira grande decisão que nós vamos ver Abacuque tomar, é a decisão de confiar no agir de Deus para a sua vida pessoal. Ele vai dizer, eu exultarei no Deus da minha salvação, nele me alegrarei, o Senhor, o soberano, é a minha força. E essa última frase eu acho fantástica. Ele é quem me faz andar com os pés firmes, como os da corça, nos lugares altos. Ele olha para frente e ele vê que esse Deus que não perde o controle, tem sim, grandes coisas para aqueles que o amam. Ele consegue olhar para frente e encontrar um futuro de esperança, ele consegue olhar para frente e encontrar alegria, ele consegue olhar para frente, ele consegue ver prosperidade, ele consegue ver firmeza na caminhada.
Isso é um coração que não foi dominado pela angústia, pelo medo, pelas incertezas, mas é um coração que sabe que o nosso Deus é atemporal, Ele já está no amanhã, e se Ele está no amanhã, como diz aquela canção que nós amamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essas decisões de Abacuque fizeram toda a diferença na vida dele, nos dias difíceis. E é isso que nós precisamos trazer e aprender para a nossa caminhada nos dias que estamos vivendo. Por isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer, mesmo nos momentos difíceis que o Brasil e o mundo está passando. Te agradecer porque todas as mazelas comparadas à salvação que nós temos em Ti, a salvação tem um peso maior. Sermos alcançados pela Tua graça, Senhor, trouxe uma esperança e uma alegria no nosso coração, que nada, não tem vírus, não tem crise que possa tirar. Os nossos olhos se voltam para Ti. Nós queremos, Senhor, fortalecer a nossa fé, também nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Estamos alicerçados em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. E pedimos, sim, a Tua bênção sobre nós. A bênção do discernimento para que, nesses momentos que estamos passando, possamos aprender, possamos crescer, possamos amadurecer, possamos entender aquilo que precisamos melhorar. Que possamos, Senhor, através do espelho da Tua palavra, olhar para a nossa alma, para o nosso coração, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e vivermos vidas onde agradem o Teu coração, vidas que recebam aplausos dos céus. E esse é o desejo. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre cada uma das pessoas que estão conosco, as pessoas que estão acompanhando, Senhor, pelo YouTube, pelas redes sociais, que a Tua graça as envolva, que a Tua paz preencha esse coração, e que nós possamos, Senhor, continuar firmes na caminhada contigo, sabendo que nada e ninguém para a Tua obra na nossa vida, a Tua obra na igreja que Te serve, a Tua noiva. Abençoa-nos, abençoa cada uma das pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, eu sei, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória ao nome do Senhor.